hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a melhor torta de boi ralado. Boi ralado não, carne moída que você vai comer na sua vida, meus amigos. Um recheio feito com carne moída diferentão. E essa massa aí também tenho certeza que você nunca viu igual. Segue o passo a passo comigo aqui que não vai ter erro. Combinado? Antes eu te ensinar essa receitola, nosso combinado, fortalecer o willzinho aqui, senta o dedo no gostei. Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações. Combinado? Agora chega de falação, corre aqui, vem comigo pra receita. Pra começar aqui, ó, vamos refogar a nossa cebola junto com o alho. Aqui eu coloquei azeite, tá? Que já estava aqui na panela. Cebola começou a murchar, nós vamos acrescentar o ácido da nossa receita, que é a carne moída, tá bom? Você pode usar qualquer carne moída aí que você quiser. Eu recomendo, eu gosto de usar o patinho, né? Que é uma carne moída mais sequinha e mais saborosa. Mas não tem problema não. Pode usar o corte que você quiser. Olha aqui, ó. Nossa carne começou a ficar mais rosadinha, tá vendo, ó? Intercalando com parte que já tá frita com parte que não tá frita. É hora de você colocar um ingrediente, ó. Segredinho de chefe, ó. Dica de chefe. Leite, pessoal. Você deve estar achando aí, você vai colocar leite na carne moída, Will? Por que você vai colocar leite na carne moída? Pra falar a verdade, eu que vou fazer essa pergunta pra você e eu te respondo no comentário, tá? Você sabe por que se coloca leite na carne moída? Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários. Se você não souber, eu respondo pra vocês, tá bom? Então, ó, vamos deixar isso aqui começar a ferver e esse leite, ele vai evaporar, tá bom? Então vamos lá. Bom, nosso leite já evaporou tudo. Agora eu vou colocar um ingrediente que é opcional. Não é obrigado a colocar, só coloca se você quiser, tá bom? Mas na minha opinião é perfeito para carne moída, que é, ó, vinho seco, tá? Vinho branco seco. Vou colocar aqui, ó, meio copo desse vinho branco seco, tá bom? Esse vinho branco seco vai dar um sabor espetacular para essa carne moída, tá? Principalmente se você for fazer uma lasanha. Essa receita aqui dessa carne moída que eu tô ensinando pra vocês, na lasanha, meus amigos, não tem recheio melhor, tá? Vou deixar isso aqui ferver e esse vinho evaporar totalmente aqui na nossa carne moída. Nosso vinho completamente seco, olha só, ficou só um pouquinho aqui de umidade aqui no fundo. Agora nós vamos temperar isso aqui, que você pode ter percebido que até agora eu não coloquei sal, né? Se você é antigo do canal, você já sabe que eu não gosto de usar esses temperos industrializados, porque mascara muito o sabor de qualquer prato que você for fazer. Se você fizer desse jeito, colocando leite, colocando o vinho, que você pode trocar até por cerveja clara também, se você quiser, fica excelente, é melhor do que qualquer tempero industrializado, tá, pessoal? Então aqui, ó, nós só vamos complementar com sal, que é a gosto, tá? Você pode colocar aí o sal que seu paladar pedir, e pimenta do reino, que também é a gosto, para poder aguçar aí suas papilas gustativas. Ó, pronto. E aqui, pessoal, agora nós podemos acrescentar os complementos, né? Eu vou colocar aqui, ó, 2 colheres de molho de tomate, tá? Pronto. Molho de tomate pronto. Vou adicionar aqui também ervilha, milho e azeitona, tá? Eu acho que fica muito bom esse tipo de recheio com esses complementos aqui. E vou adicionar também, ó, pimentão picadinho, tá? Adicionar ele aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou desligar o meu fogo, ó. Desliguei, é isso mesmo. Esse recheio aqui tem que ser incorporado com fogo desligado. E por que o fogo tem que ser desligado, Will? É porque eu não quero perder a textura do meu milho, nem da minha ervilha, nem do meu pimentão aqui nesse recheio. Porque se ele cozinhar de novo, ele vai perder textura. Eu quero que ele cozinhe dentro da minha torta, tá bom? Pra finalizar e dar um frescor, ó, tomate. Tô usando aqui aquele tomate cereja, aquele pequenininho, tá? Você pode colocar a gosto também. E cheiro verde. Aqui em Minas, cheiro verde é salsinha e cebolinha. Só que aqui eu vou colocar só cebolinha.
Onde você mora aí? Cheiro verde é o quê? Eu sei que no Nordeste cheiro verde é chamado de coentro, né? Vocês usam coentro e nomeiam como cheiro verde. Aqui em Minas é salsinha e cebolinha. Onde que você mora, como é chamado? Deixa aí pra mim nos comentários, hein, ó. E tá pronto o nosso delicioso recheio. Vocês não fazem ideia do cheiro que tá aqui em casa desse recheio aqui de frango. Ô, Will, tá ficando doido? Recheio de boi ralado. Boi ralado é a carne moída, né, meus amigos? Então, ó, agora bora lá partir pra nossa receitola da nossa massa, que é imperdível. Simbora. Com o nosso recheio pronto, bora agora pra fazer a nossa massa, que é incrível também, bem diferente, tá, ó. Vou começar colocando aqui um ingrediente nada convencional, que é o creme de leite, né, pessoal? Eu sei que tem muita gente que vai me perguntar, ô Will, eu posso fazer essa etapa no liquidificador? E eu falo, pode, porém, a sua massa não vai ficar com a mesma textura, tá bom? Fazendo desse jeito, ó, você viu que eu acrescentei o creme de leite, depois acrescentei o ovo, vou bater aqui, ó. Fazendo desse jeito, a sua massa fica com um gosto completamente diferente. Vocês não fazem ideia do gosto e da textura, né? Pra falar a verdade, a textura completamente diferente. Então, faça a mão, que eu tenho certeza que a textura disso aqui vai ser completamente diferente. Você vai se apaixonar, tá? Vou adicionar aqui, ó. Epa, sem bagunça, Will. Óleo, aqui eu tô usando óleo de milho, mas você pode usar o óleo de sua preferência, tá? Vou misturar aqui, acrescentando o meu sal. E vou intercalar, ó, farinha de trigo com amido de milho com leite. Só você fazer essa intercalagem ou intercalação. Ih, meu Deus do céu, me embananei todo aqui no português. Viu, meus amigos? Mas vocês entenderam aí o que eu quero dizer, né? Ó, vamos bater isso aqui. Massa já incorporada. Agora nós vamos finalizar, ó, com o nosso fermento em pó. Só vamos agregar aqui mesmo, tá, pessoal? Ó, sem segredo, ó. Prontinho. Olha só que massa mais linda que ficou. Agora nós vamos pegar essa nossa massa e colocar em cima aqui do nosso tabuleiro, tá bom, ó? Você pode ver, ó, que sobrou só um pouquinho de massa aqui, tá vendo? Vamos reservar que essa massa aqui tem uma coisa especial que já eu vou falar pra vocês. Ó, e passe essa massa aqui, ó, na lateral da forma, desse jeito aqui, ó. Tá vendo, ó? Pra gente criar uma película na nossa torta, uma película na lateral. Desse jeito, ó. Tá vendo? Agora é bem simples, ó. Vamos só ajeitar nossa massa aqui que ficou meio descapengada. Aí sim, Will. Agora, vamos colocar o nosso delicioso recheio aqui em cima. O pessoal, eu tô tão orgulhoso desse recheio que vocês não fazem ideia. O cheiro que tá aqui em casa, vocês não têm noção. Que trem bom. Se você fazer recheio igual eu tô fazendo aqui, eu tenho certeza que você vai arrasar aí na sua casa. Recheio já colocado e é um recheio caprichado. Olha aí, meus amigos, ó. Top, né? Nossa, tô até salivando aqui. Mas vamos lá, concentração, Will. Agora, meus amigos, o que nós vamos fazer? Vamos colocar um ingrediente aqui bem especial, que habitualmente eu sei que muita gente não coloca esse complemento aqui. Mas, pessoal, eu fiz o teste, eu já comi. Coloquem, tá? Cream cheese. Não é requeijão, pessoal. É cream cheese mesmo. Aquele de fazer cheesecake, de fazer bolo, de fazer torta. Esse cheesecake... Esse cream cheese nesse recheio aqui por cima, vocês não têm noção a delícia que fica. Fica muito bom. Então, eu recomendo vocês, coloque cream cheese nesse recheio. E é bem baratinho, custa menos que um requeijão cremoso, tá? Olha, nosso cream cheese já colocado, tá? E não precisa espalhar como se fosse um requeijão não, tá? É pedaçudo assim mesmo, ó, com pedaços assim, tá bom? Então o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou pegar mussarela, tá? E essa mussarela eu cortei em tiras, tá vendo, ó? E vou colocar aqui em cima, ó, dessa forma. Lembrando, meus amigos, a técnica da montagem faz todo o diferencial pro resultado final de qualquer receita, tá bom? Às vezes você tem preguiça aí, ó, de colocar essa mussarela cortadinha dessa forma que eu tô colocando aqui, mas não tenha preguiça não, tá? Faça do jeito que eu tô ensinando, que a textura muda completamente no final, fica uma delícia. Bom,
Agora vamos jogar aqui em cima dessa bagunça toda aqui, ó, tomates picados. Mais tomate, Will? Mais tomate. Por quê? Esse tomate ele vai incorporar na massa na nossa próxima etapa. Vocês vão entender o que eu tô falando, tá? E é só um pouquinho, só para dar uma refrescância para quando você der aquela mordidona. Pronto, amigos, aqui ó, coloquei todos os nossos tomatinhos aqui, tá lindo demais, né, meus amigos? Agora, o que nós vamos fazer? Lembra daquele restinho que sobrou? Olha só, nós vamos amolecer isso aqui, ó, com leite, meus amigos, leite. Se você quiser, pode até colocar aqui, ó, 2 colheres de requeijão cremoso ou até mesmo meia caixinha de creme de leite. Deixa espetacular também, tá? A intenção é que isso aqui incorpore em cima do nosso recheio sem criar aquela camadinha grossa, como se fosse um sabor de bolo, uma textura de bolo, entendeu? Então por isso que essa camada aqui, ó, tem que ser mais fina. Então aqui, ó, vou finalizar com queijo parmesão aqui em cima, ó. Se você quiser, claro, é opcional. Pronto, tudo já colocado. Agora é só levar para o nosso forno pré-aquecido 180 graus, tá bom? Vou deixar lá em torno de 50 minutinhos. Se você quiser, ó, pode fazer o teste do palito para ver se a massa que tá por baixo ou então a massa de cima, ela já tá sequinha. Combinado? Mais ou menos 50 minutos mesmo, forno a gás. Então, bora lá! Meus amigos e minhas amigas, eu tenho certeza que eu vou tirar água da sua boca agora. Olha só como que ficou essa nossa torta de boi ralado, ou torta de carne moída, né? Olha só a cremosidade desse recheio. É o que eu falei pra vocês, se vocês fizerem o recheio do jeito que eu ensinei, tenho certeza que vai transformar no seu recheio de carne moída favorito. Façam essa receita que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Curtiram a receita? Se curtiram, não esquecem, desce o dedo com força nesse like porque dá trabalho para fazer esses vídeos. E se você aí é novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Ah, e se você aí curte realmente meu trabalho, seja membro e apoie o canal. Combinado? Até o próximo vídeo. Fui!